Galera, alegria muito grande estar aqui com meu grande camarada, um cara que é o sinônimo desse tema sobre o qual a gente vai tratar hoje, né? É impossível você falar sobre a história do punk no Brasil sem falar com esse cara, porque ele estava lá nos momentos iniciais, nos momentos mais importantes, em todas as fases importantes, né, da história do punk no Brasil. E, pô, tá aí até hoje uma carreira brilhante, não só com os Inocentes, com todas as suas carreiras solo, com a Plebe, 20 anos. Quantos anos você tem de Plebe, Clemente? Cara, 21 anos de plebe já. Estou aqui com o Clemente. Tudo bom, Clemente? Tudo bom, Barça. Pô, é um prazerzaço falar contigo, apesar das dificuldades logísticas, né? O Clemente tá numa área de temporais, ele inclusive foi salvo da casa dele, né? Hoje o bicho pegou em São Paulo, né, Clemente? Pegou, cara, aqui acabou a luz umas 3 vezes. Agora tem luz, mas não tem internet, né? Tô sem Wi-Fi. Tô aqui roteando o celular, mas pelo menos tenho luz, né? Pelo menos luz. Tem água, tá tudo ok aí na sua casa, tá, né? Água. Tá. É, o resto tá ok. Clemente, queria começar te perguntando o seguinte, cara. Quando você ouviu falar a palavra punk pela primeira vez, você lembra disso? Cara, foi em 1976, eu estava lendo uma revista Status, lembra? Não sei se você Ó, lembra. você estava lendo a status, né? Eu sei. É. Vendo as entrevistas, né, da Status, né? Eram entrevistas muito Exato. boas, né? E aí tinha uma matéria sobre o Ramones, né? É mesmo? E aí falava de punk rock e tal, e eu, caramba, né? Que legal, tal, isso. Isso foi o final de 76. Aí quando chega 1977, aí a coisa explode pro mundo, né? Aí vira. Cara, que incrível, em 76. Você se lembra quem era o autor da matéria? Alguém tipo o Bruce ou você lembra quem era? Não, isso aí deve ser legal procurar, Não, né, cara? Era Status Brasileira, revista Status Nacional. exatamente, Caramba. exatamente. E assim, e é claro que a turma da Carolina lá, né, a galera a gente já ouvia o pré-punk, né? Sim. Porque a gente não gostava do que estava rolando, que era o rock progressivo, e a gente ouvia Stooges, ouvia MC5, New York Dolls, Blue Cheer, uma pá de Sim. barulheira. Quando a gente leu eu li essa matéria, aí começou a sair as coisas sobre punk. O que causou a identificação foi que as influências que eles falavam que eles tinham, né? Que era MC5, New York Dolls e tal. Foi aí que a gente foi se interessar. Explica, por favor, para quem é de fora de São Paulo, o que que é a Carolina? Onde fica exatamente ali, por favor? Cara, a Vila Carolina faz parte do bairro do Limão, né? Bairro do Limão, freguesia, né? E tal. E é o local onde a gente se reunia, né? Eu, por exemplo, estou no Limão, né? Eu voltei para o Limão. Voltou Mudei para agora Limão. faz 2 semanas. Estou no bairro do Limão. O E bom, tal. o bom filho a casa torna, né? Exatamente, estou bem na rua que eu cresci, meus amigos, né, que a gente vivia aqui, nessa rua, né, no Roque de Moraes. E todo mundo se encontrava na escola que a gente estudava, que era a Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo, né, conhecida como ETAL, né, e a Vila Carolina. Todo mundo vinha de várias vilas vizinhas e se reunia na Vila Carolina. Então, nem todo mundo era exatamente da Vila Carolina, né? Tá. Mas era onde a gente se reunia. Ficava a casa do Gustavo, que tinha um som legal, onde a gente gravava os discos, ouvia, fazia as fitinhas cassete com as novidades que estavam rolando no rock mundial. Agora, Clemente, assim, todo mundo ali era classe média baixa, né? Assim, é Sim. um bairro, bairro trabalhador em São Paulo, não é um bairro chique nem nada, né? Vocês tinham acesso como, por exemplo, os discos, sei lá, MC5, você falou Blue Cheer, essas coisas. Alguns tinham saído no Brasil, mas muitos não tinham saído, né? Como é que vocês faziam para ouvir? Tudo disco importado, né? Tudo disco importado. Então, porque assim, o que acontecia, né? Como era uma turma grande. Então você chegava na casa do Gustavo, alguém chegava com um disco diferente. Tá.
né? E aí você Sim, tava com aquela sua fitinha cassete e já fazia a sua fitinha, né? Então, por exemplo, o Douglas Viscaíno, né, que era que depois virou o guitarrista do Resto de Nada, sim, é meu amigo de escola, conheci em 76 e tal. Ele, na casa dele ele tinha muito disco, porque o tá, cunhado dele tinha uma grana tá. e ele deixava os discos na casa dele. A gente era aqueles dois moleques de 13, 14 anos ouvindo um monte de coisa ali, rara, como se fosse uma coisa natural, né? Louco, né? Que louco. E rádio tinha? O Bruce já tinha programa? Ou quem que tinha programa nessa época? O Kid ainda não, né? Kid depois, O né? Kid ainda não. É. Tinha o Leopoldo Rei, Caleidoscópio. Caleidoscópio. O Caleidoscópio. A gente ouviu o Caleidoscópio, que era na Rádio Excelsior, Tá, né? E aí, discos a gente comprava na Wop Bop, que já existia, né? Ou no Porto de Santos, ou sim, no Museu do Disco, ali na Dom José de Barros, sim. né? Era caro pra caramba. Então, Pra por isso que a gente, né, gravava um do outro ali. Quem tinha um disco diferente, né, liberava pra galera gravar. Porque a gente está falando fim dos 70, quer dizer, ainda é pré-heavy metal ainda, né? Eu peguei isso com o público de metal. A gente ia do Rio para Woodstock para comprar, porque era o único lugar que tinha, e era exatamente isso. Comprava um disco, voltava para o Rio de ônibus e todo mundo se reunia para ouvir, gravava fita para todo mundo, né? Mas isso já é 4, 5 anos depois de vocês lá na Carolina, né? Exatamente. A gente fazia isso em 75, 76, Que louco. 77. E show, cara, tinha nessa época, assim, os shows que tinham parado no Brasil na época era o quê? Alice Cooper, um ou outro, assim, né? Não tinha muito show internacional, né, de rock, Ah, assim. não tinha. Não tinha. Os shows eram os nacionais, né? Eu fui ver Made in Brasil no Teatro Aquários. Foi o primeiro show que eu vi na vida. Cara, eu ia te perguntar isso. O Made in Brasil era uma banda que deve ter feito deve ter sido muito marcante, né, pra vocês nesse período aí, né? Cara, era a banda da galera, né? Aqui no bairro tinha uma outra gangue, além da turma da Carolina, tinha uma turma mais velha, se chamava Ostrogodos, né? Eles usavam. Eles usavam aquele visual típico do Ramones. Tá, Calça jeans, tênis, jaqueta de couro, né? Que é tá. o visual do rebelde né? Do filme do Marlon Brando, né? Exato, exato. Né? E aí os caras usavam esse visual. E teve um show em 75 do Made no Corinthians, que o Ostrogoths foi em peso e o Made dedicou o show àqueles caras de jacos pretos que estavam lá no fundo, né? De jaqueta preta. E- Não, e olha só, e eles saíram na revista Pop, né? tá. E tal. Foi um show famoso, né? Esse show que você está falando da Aquários, o Aquários, só para lembrar, era onde depois foi o Teatro Zácaro, né, no Bexiga ali, Exatamente. né? Esse foi o show Exatamente. famoso em que o Made in Brasil botou um tanque no palco, né? Quer dizer, um tanque É, estilizado, né? exatamente esse show. É. Exatamente esse. É. Foi assim, mano. Eu era moleque, foi maravilhoso. Ainda ganhei de presente o ingresso do Percy, né? Percy, que você ganhou do Percy do Made? Ah, é? É, o vocalista do Made na época. Mas porque ele era seu vizinho, como é que você ganhou esse? Cara, porque eu e o Douglas, né, a gente cismou, a professora deu um trabalho de escola pra gente, que era entrevistar um cantor, um músico. Picareta, picareta infernal. Você foi falar com o cara de quem você queria ver o show, é isso, né? Exato. Então a gente, com 13 anos, 14 anos, sei lá, a gente foi. A gente tentou a Rita Lee. A gente conseguiu chegar no escritório da Rita Lee. Aí a gente ganhou uns folders, assim, as pessoas riram, né? Falaram, esses dois moleques aí e tal. E aí, eu não sei como a gente descolou o endereço do Percy, que morava ali na Brigadeiro Faria Lima Ah, e tal. Anos depois eu confirmei com ele e tal. E aí a gente bateu na porta dele, sem, né? A gente vai fazer uma entrevista ali, acho que ligamos para ele antes, fazer uma entrevista. Ah, vem aí. E aí entrevistamos o Percy, pro trabalho de escola. e aí ele deu ingresso pra vocês verem o show do Made in Brasil com um tanque, né?
exatamente. E esse E naquela show, época, não, hã? o Oswaldo Vecchione, do Made, sempre fala que esse show quase não aconteceu, né? Porque o Doi Code tinha ido lá e fechou o teatro, né? Porque o anúncio do show era um tanque escrito guerra, né? Violência, alguma coisa assim, não era? Exatamente, é É. Massacre, né? O nome do Massacre, disco. isso mesmo, Massacre era o Exato. nome do show, isso aí. Não, então, uma galera da turma tinha ido uma semana antes e não conseguiram entrar, porque apanharam na fila da polícia, por isso não deixou entrar. Então nós fomos a pensando, putz, será que a gente vai conseguir entrar? Será que a gente vai conseguir fazer? Aí conseguimos entrar e foi o primeiro show de verdade. Para os outros shows que eu tinha visto, eram shows na escola, assim, né? Das bandas locais aqui, né? O Tá. Raio Solar, umas bandas aqui da galera, né? De banda brasileira, assim, tipo, o que que tinha mais? Tinha Mutantes, tinha Rita Lee. Assim, o Mutantes já tava na fase progressiva já, né? De rock mais pesado, assim, era Made in Brasil, Casa das Máquinas, né? Essas coisas, né? Exatamente. O Casa das Máquinas ia tocar numa discoteca, numa casa no bairro aqui, chamada Blue Box. Só que aí cancelaram o show porque teve aquela treta lá que eles acabaram que acabou morrendo um cara na briga de trânsito e tal. E ali acabou o rock nacional por um tempo. Exatamente. E assim, de banda na Carolina ali, começou a surgir a ideia de ter banda. Quando que surge essa ideia em vocês? Assim, tipo, pô, a gente pode fazer isso aí também. Cara, o culpado é o Douglas, né? Que ele sempre quis ter banda, comprou guitarra, Tá. ele que me ensinou a tocar, Ah, é? né? Tá. É que ele ficava tirando as músicas, tipo, ficava tirando Black Sabbath, tirava os solos do Cactus, né? Ah, pô, Sim. tirei o Cactus aqui, não sei o quê. Eu, cara, que legal, tal. E aí ele precisava de alguém para fazer a base para ele me Sim. mostrar. E aí ele tinha dois violões em casa, aí eu fazia a base, ele me mostrava aqueles solos imensos. Sim. E aí foi aí que eu comecei a falar, pô, que legal, comecei a tocar. É. E aí ele queria montar uma banda, e a banda se chamava Organos, né? Não era Ah, nem, ó, a gente queria ser uma mistura de MC5 com estúdios tá, pô. e tal. Ah, E aí chega o punk, né? A gente, caramba! louco, E né? aí a gente, tanto é que no Restos de Nada, porque aí surge o Restos de Nada, né? A gente adaptou várias músicas desse Organos, a gente só acelerou umas bases para virar Tirou, punk. tirou o solo, acelerou e mandou ver, né? 40, tocou em 45 sem solo. Exato. E a primeira vez que você subiu num palco pra tocar assim com uma banda, você lembra qual foi? Quando foi? Foi em dezembro de 1978, Nossa, né, no Etal, né? tá, Tinha 15 anos, né? Foi o primeiro show do Resto de Nada, tá. né? Eu, Douglas, Ariel, Charles, galera toda. E assim, cara, naquela época, 78, o ensino público no Brasil era muito bom, né, Clemente? Eu fiz escola pública Sim, também, né, mais ou menos nesse período, né? Vocês tinham aula de música na escola? a gente tinha aula de música, a gente tinha basquete, a gente tinha, como é que fala? Ginástica olímpica. É incrível, né? A gente tinha, é louco que a gente fazia aula de educação física entre aulas. Ou seja, fazia a educação física, tomava um banho, puta É, banheiro legal, é, saía e ia para aula de português. Então, a estrutura na escola no Etal era muito boa. Tinha sim, mesa de ping-pong, basquete, tinha todos sim. os esportes e tinha equipamento para a gente poder tocar. A gente organizava mostras de cinema lá. Eu lembro que a gente fez a exibição do filme Jesus Cristo Superstar, É mesmo, é? e outros Caramba. de 79. Ah. E saiu uma briga no final. Sempre, né? Pô, a escola dos punk, né? Pô, a briga não tá representando, né? Mas é impressionante, né, cara? Não é uma escola num bairro luxuoso nem nada, e tinha tudo, tinha aula de música, quer dizer, os alunos aprendiam música. Eu tenho certeza que um monte de gente saiu de lá tocando ou querendo ter uma carreira em artes, né? É outra coisa, né? Sim, sim. Que, aliás, a turma toda, né? Sim. Estudou lá, né? Então, o
Calegari, que depois guitarrista do Condutores de Cadáver, Sim, guitarrista do Inocentes, sim. Marcelino, Ariel, a galera toda que montou as bandas depois, todas estudaram no metal, né? Além Que, dos nossos professores de história, né? Foram os melhores, né? que demais, que demais. E assim, se você pudesse falar um pouco sobre uma certa. Eu sempre acho curioso como no Brasil essa a coisa do punk. Quando o punk nasce em São Paulo, ali, o punk nacional, estou falando, na virada dos 70 para os Sim. 80. Não existia ainda muito conceito a diferença entre punk e new wave, né? Era tudo meio junto ali, né? Nos clubes você tinha, sei lá, o Ira tocando junto com o Rato de Porão, né? Quando você vê lá, sei lá, o Napalm, por exemplo, aquela casa noturna, tocava de Legião Urbana a bandas punk, né? Como é que era isso, cara? Assim, Era uma coisa completamente misturada, né? é porque tudo isso que você falou é da cena alternativa. Então, Tá. no Napalm estava a cena alternativa. Ninguém tinha gravado disco. É, O Legião chegou em São Paulo como banda punk, sim, né? A banda punk de Brasília. Primeiro show da Plebe Rude. Isso já é 83, né? sim, sim, já depois, Então, é uma cena que nasce ali. Eu vi o Ira tocando também, como banda punk, né? Camisa de Vênus. Conheci os caras no Carbono 14, não tinham lançado disco ainda. Nem o Então, primeiro, nem o primeiro. nem o primeiro. É, Ou tinham lançado o primeiro, por isso que estavam em São Paulo, sim, né? sim. E aí, assim, as bandas, né, elas frequentavam esses lugares. Então, a gente contava todo mundo, o pessoal do Azul 29. Eles viam o show do Inocentes e eu via o show do Azul 29. É louco, né? Você tinha umas misturas assim nos lineups, né? Bizarras, né? Tipo uma banda de punk bem extrema e uma banda de meio pós-punk eletrônico, né? Meio não tinha muito essa ortodoxia de só pode tocar esse tipo de coisa, não vou nesse show, né? Era uma coisa bem mais. Acho que até pela escassez também, né, Clemente? Tinha pouca banda também, né? Não tinham 5.000 bandas, né? Não, e outra, né, Marçal, não tinham criado, não existiam as tribos propriamente ditas, né? Sim, Os punks eram uma tribo muito bem definida, né? sim, Mas o pós-punk era punk. Você sim, entendeu? sim. Era tudo que era o que era, né? É, é, Depois é que virou pós-punk. Se você pega a Silksy, eu ouvia Silksy, eu ouvia Gang of Four, eu ouvia um monte de claro. coisa que depois, isso é pós-punk. Eu, caramba, é pós-punk? Pô, Né? achei que era punk, né? Achei que era punk, né? A gente ouvia Divo, era punk. Sim, sim. Eu comprei meu primeiro disco do Cramps em 79. Que The louco. Cure, comprei em É, 70. Era tudo um universo que fazia parte daquela cena punk. O New Wave não era estilo musical, era sim, a nova onda, sim, né? Estava sim. rolando ainda. Né? Ele vira estilo musical no final da década de 80. É isso aí. Agora, como é que esses discos eram vendidos? Por exemplo, o Cure. Você ia lá comprar, ele estava na seção de. Tinha uma seção de punk ou era seção de coisa nova, seção de coisa alternativa? Não tinha isso. Não tinha sessão, chegava um monte de coisa e você ia Tá. descobrindo, né? Até porque, por exemplo, eu só fui ver uma foto dos caras do The Cure 3 anos depois. Sim. Eu não sabia a E- cara dos caras. Só tinha lá o Three Imaginary Boys que eu comprei, né? Tinha lá a geladeira, sim. né? É. Mano, como é que são esses caras? Eu não sabia. Falou, pô, Aí o eu cara. escolhi uma revista, nossa, uma revista chamada Revista New Wave, uma revista Olha. importada, né? Tinha aquelas bancas na Avenida Paulista, mas era anos depois, né? Já era uma outra formação com 5 pessoas. Eu, caramba, eles têm 5 caras, mas não era um power trio. Essa coisa de não ter as fotos, cara, é muito engraçado, né? Eu falo, as pessoas acham que é brincadeira, mas até final dos anos 90, começo dos anos 2000, era normal É, em coletiva de banda internacional as bandas se apresentarem no início da coletiva, porque você não tinha a menor ideia quem eram os caras, não é verdade? é Tipo, verdade. eu sou o fulano baixista do Judas Priest, eu sou, né, uma coisa assim louca, tipo, sempre tinha isso, né? Se apresente e tal. Sim. Eu fico Ainda imaginando, mais bandas novas, né? Você não sabia quem é, era quem. é. E essa coisa de não ter a referência visual é louco, né? Porque assim, se você visse o Robert Smith em 79,
ele não parecia o Sid Vicious, né? Ele era diferente, tinha aquele Não, cabelão, aquela coisa, né? Mas para você, você só teve o efeito, digamos, da música mesmo, né? Em você, né? Você ouviu a música antes de conhecer a banda, digamos assim, né? exatamente. Até porque, Barça, aquela. Se você pensar bem, né? Tudo isso andava junto, todo mundo frequentava os mesmos lugares, né? O Sid Vicious tocou bateria com a É isso Silksy. aí, Você é isso aí. entendeu? É, Era todo mundo ali, é, era o pessoal alternativo. Uns tinham um visual mais pesado, outros não, mas todo mundo bebia nos mesmos lugares, ia ver os mesmos shows, sim. né? Então, né, encontrava com o Naporano, Naporano era mas era meu amigo. Mais new wave, né? Madaporana era o Exato. new wave, né? Por excelência, né? É, Não era uma coisa hermética, né? sim, Cada sim. tribo frequentando, até porque não tinha essas divisões, né? Então você ia nos lugares e encontrava todo mundo, né? Muito Eu legal. lembro no ensaio do Inocentes, de repente apareceu o Miguel Barella com a Sandra Coutinho da Mercenárias, né? Aqui no Que Limão. legal. Sim. E o Miguel Barella já era do Voluntários nessa época? Não, era agentes ainda. Agentes ainda, né? É, Exato, eles tinham lançado um compacto, foi aí que a gente falou, pô, a gente podia lançar um compacto também. E tal, os caras já lançaram. Eu vi o show do Agentes no Carbono 14. tá. Eu, o Gordo e o Mingau. Você entendeu? A gente Que tá, legal. tá todo mundo É, circulando, vendo as é, coisas. Depois é que foi se definindo as tribos, né? E separando tudo, o que eu achei um saco, né? Porque o é. legal era essa mistureba mesmo, né? Cara, e o legal também é que a cena punk, pelo menos a paulistana, vocês não eram também ortodoxos, né? Porque assim, tem muitos lugares do mundo que assim, a cena punk inglesa, né? Chegou uma época que era assim, punk's not dead, é punk só punk, né? Mas vocês nunca foram desse tipo, né? Tipo assim, você se dava bem com todo mundo, o gordo, por mais que fosse o gordo do Ratos de Porão, ele era, cara, trabalhou com você no Napalm, não foi? Vocês conheciam todo mundo, né? Vocês eram amigos de todo Sim, mundo, né? Não era uma sim. coisa Cara, ortodoxa, né? é que são, na verdade, duas fases, né? De 81 até a final de até 80, final de 82, né? A gente vivia na cena punk, gueto, gueto, gueto. Tá, Quando as brigas entre as gangues punks volta, depois do festival Começo e Fim do Mundo, a gente fala, mano, eu não vou me ficar fechado é, nessa cena, porque essa cena não, sim. não tem interesse em música. Então que Sim. a gente começa a circular por vários lugares. É aí que nasceu na Palme, é aí que a gente conhece um monte de gente. Pra você ter uma ideia, por exemplo, o Guilherme Snart fala, pô, você é o culpado por eu ser vocalista, por eu ser cantor hoje, né? Ah, é? Porque foi eu, Bivar e o Calegari que indicamos ele para o Voluntários da Pátria. Ah, não sabia. Que legal essa história. Que legal, Né? que A gente legal. sabia que o Miguel tinha falado para a gente que estava procurando um vocalista. Sim. A gente, mano, você está procurando uma banda? Ó, tem esse cara aqui. A culpa é E sua, aí então. a culpa eles se odeiam hoje, né? E o começo do fim do mundo? Clemente, eu vou abrir já já a pergunta para a galera aqui, mas só fala um pouquinho para a galera do começo do fim do mundo. Um festival no Sesc Pompeia, 1982. A ideia realmente parte do Bivar, ou foi uma coisa assim de vocês todos juntos? Assim? O Antônio Bivar é um cara super importante, né, na cena, né? Sim. Que você tem que pensar que de 79 até 81, 82, né, a cena punk ela vivia à margem, né, do circuito cultural oficial da cidade. Ninguém Sim, sabia que a gente existia, sim, né? sim, Então, quando eu escrevo a resposta lá para o Estadão, né, de uma matéria do Luiz Fernando Imediato e sai e ela é publicada no Estadão, é que as pessoas descobrem que existia punk no Brasil. sim, Aí aparece na Punk Rock Discos o Bivar, né, o pessoal do Olhar Eletrônico, né, o Fernando sim, Meirelles e tal, para sim. gravar um documentário. E aí que a gente começa a frequentar a mídia e Uhum. aquela coisa toda. E aí o Bivar escreveu o livro que é Punk durante o ano de 82. Coleção Primeiros E Passos, um livrinho pequenininho assim que fez a cabeça de muita gente, né? exatamente. E aí o Festival Começo do Fim do Mundo foi o lançamento do livro do Bivar, né?
E ele que abriu esse espaço. A gente não tinha contato com o Sesc, nem imaginava nada. E assim, e acho que foi o primeiro show musical daquele Sesc, porque aquele Sesc eu frequentava como um clube, né? Eu Sim, joguei futebol sim. de salão lá e tal. E aí quem organizou, o Calegari, a Meire e o Bivar, né? Eu e o Ariel, a gente dava uma força ali por fora, que a gente tava mais interessado em encher a cara. Agora, pô, foi banda pra caramba, né? Pra quem não conhecia punk, assim, deve ter sido um choque aquele festival com tanta banda, né? As pessoas não sabiam nem que existia essas bandas em São Paulo, né? Não, não sabiam. E a gente teve que fazer levar bandeira de paz para vários lugares, né? Eu lembro que eu ia lá para Diadema, chegava lá, ó, rapaziada, a gente quer se reunir no Sesc, vai ser assim, assado, vai ser legal. Porque a gente queria que tivesse 10 bandas do ABC e 10 bandas de São Paulo, né? Tá, tá. E foi o que a gente conseguiu, né? Colocar bandas do ABC e bandas de São Paulo, porque não fazia sentido ser só Sim. as bandas de São Paulo, né? E era territorialista mesmo a cena, assim, tipo, tinha. O Gordo sempre falava dessas coisas das brigas no metrô, que era uma coisa que era, chegou a ser muito frequente uma época, né? Assim, era territorialista, né? Até porque essa é uma herança da década de 70 e não do punk, né? Mas Sim, era uma coisa da sociedade naquela época. Você pega, vai ver o filme do John Travolta, Embalos de Sábado à Noite, tem duas gangues é verdade. É brigando. verdade. Você vai ver o Warriors, tem gangue É, brigando. é. Então, a gente saía da Vila Carolina na época da discoteca, pegava o busão, a gente ia para o Salão Punk, mas no mesmo ônibus tava a galera da vila que a gente conhecia, que a gente estudava junto, que curtia discoteca. Sim. Todos de branco, suspensório e não sei o quê. E todo mundo amigo. Ô, e aí, Sim. você vai para a escola na segunda? Vou, pô, tem prova, né? Eles desciam no Clube Nacional, que é aqui perto, aqui na Sim, freguesia, sim. e a gente vinha para o centro, para os salões punk. O que acontecia no Clube Nacional? Eles brigavam com os caras da freguesia. Quer dizer, não era uma briga por gênero musical, era uma briga por território mesmo. Era Exato. os Tony Maneiro da Vila Carolina brigando com os Tony Maneiro de não sei aonde, né? É uma coisa que era da década de 70. É, A escola da rua né, é de verdade. tal bairro versus a escola do outro. Então, É. o punk só potencializou isso, né? E você sabe quem foi o principal causador dessa celeuma, né? Silvio Santos, quando criou o Cidade contra Cidade. Isso fez um mal danado, né? As relações intermunicipais, né? Acabou com a paz. Acabou, pô. Silvio Santos acabou com a paz de todo mundo. Galera, Ai, eu ai. vou abrir aqui, ó, para todo mundo, ó. Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão aí. Tá bastante gente aí. Mas, pô, Clemente, só me responde uma coisa antes da galera perguntar. Esse papo do Uhum. imediato que ele escreveu no Estadão, que você respondeu, explica para o que foi exatamente, o que ele falou e o que você respondeu. Cara, na verdade, ele tinha publicado um livro chamado Geração Abandonada, né? Tá, Onde ele falava de várias tribos urbanas, dos hippies, tá, né, e tal, o pessoal da discoteca e tal. E ele falava dos punks, e falava que a tá, gente vivia na São Bento, né, arranjando tá, briga, tomando leite com limão para vomitar. tá. Eu falei, leite com limão, não. Com que parte você ficou mais chateado desse texto? É porque assim, a gente já estava organizando os shows pela periferia, né? Claro. Os chamados gritos suburbanos, Uhum, né? Que a gente queria divulgar a cena punk e tocar em toda a periferia. Então a gente já estava fazendo vários shows sim, e já estávamos gravando o Grito Suburbano, que era o primeiro lançamento, né? O primeiro registro sonoro do punk paulistano, né? tá, Ou do punk brasileiro, né? A gente já se correspondia com bandas punks do mundo inteiro, via carta, né? Via uhum, correio. Então, era um movimento organizado. Aí, quando o cara fala isso, a gente fala, "Pô, a gente está organizando um monte de coisa." E o cara vem e detona, para se ferrar, né? Deixa eu escrever aqui. Aí eu falei e tal, e, né, o que estava acontecendo.
e tal. E aí todo mundo falou, pô, caramba, existe punk aqui no Brasil, né? Existe alguém capaz de responder à altura, né? Porque também tem isso, né? Quando os movimentos não são representados na mídia também, fica muito difícil, né? As pessoas não vão entender que você, né? Que tem gente que é inteligente, que é lida, né? Que as pessoas acham Sim. que, né? É porque tem um detalhe que as pessoas esquecem, por exemplo, assim, o punk estoura em 77, 78, Sex Pistols, The Clash, papapá, papapá, papapá. Com a morte do Sid Vicious, em 79, o punk é declarado morto, É, né? Só que ele continua a florescer pelos subúrbios do mundo inteiro, né? Quando chega 81, o Exploited lança o Punk's Not Dead. E, e é o disco mais vendido. E sumi aqui. Não, o não, Barça não. sumiu. Não, tá aí. É, agora voltou. É, Voltou. O é, Exploited, você tá falando do Exploited, Punk's Not Dead. eles lançam Punk's Not Dead e é o disco mais vendido na parada independente inglesa. Então o punk volta a ser pauta de novo no mundo inteiro. Então é a segunda geração. E a Sim, gente é exatamente contemporâneo dessa geração. sim, Entendeu? sim. Então, quando vão falar, porque é atrasado 2 anos. Não, a gente estava É, exatamente no lugar, saca? Se correspondendo com aquelas bandas todas, né? Chegava disco do Discharge, que tinha acabado de sair, né? Saía lá sim, uma semana, chegava, dava um mês, estava aqui em São Paulo. Então a gente estava escrevendo para as bandas americanas que estavam nascendo ali, né? Aquela coletânea Flex Your Head com várias bandas, Minor Threat, sim. estava se correspondendo com essas bandas, né? Era uma cena mundial, né? O E a, Maximum Rock and Roll, a revista, né? era Flipside, essas revistas todas, né? Da Califórnia, né? exatamente. Agora, é por isso que bandas tipo Olho Seco e tal, elas são famosas no exterior? Vem dessa. Porque o Olho Seco, por exemplo, é impressionante, né, cara? É uma banda que periga ser mais famosa lá fora do que no Brasil, né, cara? É louco, né? Assim, até porque o Fabião era o cara que mandava tudo para fora e que recebia os discos, né? Tá. Que ele vendia na loja dele, né? Sim, sim. Era o cara que mais fazia contato. Que, aliás, foi o primeiro cara, porque o Fabião, ele é descendente ele é filho de iugoslavo, Ah, é? né? Não sabia. Exato. Tá. E aí, assim, os parentes dele na Europa falavam: essas bandas que você gosta aí, tem aqui na Finlândia. É. E mandaram os discos para ele, né? E ele pegou e escreveu para os caras da Finlândia. Então, as bandas da Finlândia ficaram mais famosas no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. Na É Inglaterra, verdade. ninguém conhecia as bandas da Finlândia, mas É a gente verdade. conhecia. E esse Ratos. intercâmbio, Brasil e Finlândia, começou ali com fita demo, né? Que louco, cara, que louco. É verdade, Ratos, Tervete Cadete, muito, muito famosos no Brasil, né, cara? Impressionante. Exatamente. Vamos lá, Roberto, por favor, sua pergunta para o Clemente. Ô, Clemente, boa noite. Um Boa noite, prazer estar aqui Roberto. com você. Você hoje é um apresentador, um cara, foi membro do Plebe Hood, Inocentes, carreira solo, com um som que vamos dizer rock and roll, né? Mas eu queria fazer uma coisa. Naquela época, quando o Gil fez a música do Punk da Periferia, que dizia Sou da freguesia do Ó, você curtiu na época ou você ficou meio pé da vida? Você achou, valeu, vamos que. Cara, quando você é adolescente, você vê o mundo por uma outra perspectiva, né? Na época a gente era super radical, a gente ficou puto. Na época, uma jornalista, a Regina Etcheverria, levou a gente para fazer um debate com o Gil, lá no Palace, depois de um show do Gil. Eu enchi a cara lá, aí os punks cobrando do Gil, que ele tocasse numa. Fizesse shows mais populares, porque a MPB tinha se elitizado. E o Gil fez. Foi fazer um show no Corinthians a preços populares, porque ele estava Que fazendo no legal, Palace, que era caro pra caralho. que legal. Ele falou para eu ligar para ele no outro dia, e eu fui levar o compacto Miséria e Fome para ele. Só que ele falou que queria até ouvir uma música nossa, mas eu falei, mano, o que eu tô falando com o Gil? Como é que eu vou, o cara gravar uma música minha, eu vou perder uma credibilidade entre os punks? Não, não vou ligar mais.
liguei lá pro hotel, eu tava no hotel de São Paulo, ó, liga aqui. Eu falei, mano, não. E aí, deixa quieto. Mas, assim, você pensando hoje, é uma baita homenagem, né? Um reconhecimento de que o movimento realmente era importante, né? Agora, Para ser. o Angeli Opa. ficou puto, né? Eu me lembro que o Bob Cuspe detonou né, o Gil, lembra disso, não? Ah, não. Qual que É, foi a treta? não, o Angeli fez umas tiras do Bob Cuspe sacaneando o Gil, tipo, punk da periferia é o Hum, cacete, lembra disso? Engraçado, né? lembro, Quem mais se lembro. revoltou foi o Angeli, né? Os punks nem tanto assim, mas o Angeli ficou puto, né? Então, na época a gente ficou puto, É, xingava, não gostava, mas hoje em dia você vê como uma homenagem, né? Mas a gente já chegou a falar com o Gil, né? Mas só que, mano, um monte de moleque falando com é, um cara de 40 anos na época, com uma E o clipe, carreira. você gostou do clipe? é. Hã? E o clipe que passou no Fantástico, você gostou? Nem vi, não lembro, Não, né? não Na época lembra a gente do xingou clipe? tudo, né? Na época todo fanzine punk, né, xingava isso, né? Mas era Que engraçado pra gente porque. era. É, fala, Era a Clemente. diluição, né, do movimento, tentar diluir o movimento para, né, todo aquele sentido revolucionário que a gente tinha estava sendo diluído, né? Agora, nessa época, né, o Clemente, a palavra punk, eu me lembro, por exemplo, o Língua de Trapo tinha um disco Como é Bom Ser Punk, né, que ele, né, tinha o Gil, punk da periferia, teve punk em novela, né, não tem um caso famoso, você estava nesse caso que o Gordo fez a gravação lá com a Fernandinha Torres, lá não foi uma novela da Globo que vocês foram lá gravar, não Sim, foi isso? sim, fomos eu, Gordo, mais uns 40 punks em São Paulo. A Globo alugou um ônibus, né? Pagou cachê pra gente. Então, tava todo mundo desempregado, eu, Mingau, o Tonhão. O Inocentes inteiro foi, né? O Tonhão, o André, o Ronaldo. Todo mundo falou, pô, tem grana ainda? A gente ia de busão, tudo pago. E gravamos lá. O diretor era o Denis Carvalho. Era, É. o Gordo fala que vocês ficaram sacaneando o Denis Carvalho, né, xingando ele. A gente chamava ele de Denis Caralho. E a- Mas a parte mais engraçada é que tinha uma festa, né? Que era um casamento da Fernanda Torres, né? Sim. Com Neila Torraca e não sei o quê. Daí eles deram aqueles copos, sabe aquele copo de cerveja que é só cenográfico, Cenográfico. que não sai? Daqui a pouco ele vai gravando a animação. Todo mundo cri, cri, cri. Aí eu cheguei para ele e falei: Ô, seu pênis caralho, com essa cerveja aqui não dá para ter animação. Aí, ele falou: o que vocês querem? Tudo, vodka, cerveja, o que você tiver aí. Aí mandaram, forraram, aí ficou animado. Os punk chaparam o coco. E o Pênis Caralho dirigiu bem a cena, então terminou a cena melhor do que tinha começado. Foi um sucesso. Cara, eu já tentei tanto achar essa cena, não consigo achar. Como é o nome da novela, cara? Era Era Eu Eu Prometo, era a Prometo, Eu última, Prometo. foi a última É. novela das 10 na Rede Globo, e acho que o Francisco Oco era o principal, fazia um político e tal. Acho que essa é a última novela da Janete Claire. Foi isso mesmo. Essa é a última Último. novela da Janete Caramba! Claire. E acho que é a estreia da Fernanda Torres na TV. É mesmo, é? Eu acho, desconfio que é. Ó, temos uma pergunta Pô, aqui pode do. ser, porque ela é novinha, né? Quer dizer, É. ela é um pouco mais nova que a gente, né? Ó, pergunta do Luciano. Vocês tinham informações sobre bandas punk do Nordeste? Porque geralmente leio e ouço vocês falando a respeito de bandas paulistas de Brasília e do exterior. Acho que do Nordeste, o Camisa, basicamente, né, que vinha, né, o Clemente? Tinha mais algumas, assim? O Camisa, chegava algumas. Tanto é que tiveram os punks que foram pro, né? O Ratos, junto com o Psicose, eles foram para tocar na Bahia, Sim. né? Num festival lá, não sei com quem que eles tocaram, não lembro. Mas foi essa, via correio, né? O E tal, os Gordo. caras escreveram para eles, eles foram, ficaram 3 dias no busão.
Louco, né? O Gordo conta essa história, tipo, 3 dias pra ir e, tipo, uma semana pra voltar, né? Que ninguém tinha dinheiro, ficou todo mundo preso em Salvador. Teve que ficar mendigando grana pra voltar, né? Ai, isso era praxe. Agora, assim, nos 80, depois da explosão lá do rock brasileiro e tal, os Inocentes tiveram um contrato com uma grande gravadora, né? Como é que foi esse approach, assim? Quem foi que foi atrás de vocês? Como é que isso se deu? Cara, é aquilo, né? Em 83 a gente começa a fazer parte dessa cena do Napalm, do que estava rolando e tal. E a gente começa a lotar os lugares, né? A gente começa a tocar no Rose Bombom, lotar, Sim. começa. E aí, e aí o Branco Melo levou a gente para Warner, A né? Mas a Warner. gente já estava tentando uma gravadora faz um tempão, né? Sim, E tal, mas tava bem difícil, né? Porque sempre faltava alguém que levasse para a pessoa certa, né? sim, E o Branco Melo levou pro Peninha, né? E a gente foi contratado pela Warner, né? Pelo André Midani, né? Fizemos reunião com o André Midani, foi que assim, legal. maravilhoso. André Peninha é o Midani entrou. grande Pena Schmidt, com quem a gente já conversou aqui no site e tal, né? Que lançou um monte de banda, né, Clemente? Ira, Sim, Ultraje, tudo foi o Peninha, né? tudo foi o Peninha. É. Tudo foi o Peninha. Ele era o cara, o olheiro da Warner em São Paulo, né? Ele ficava de Sim, olho nas bandas, gravou. Tiveram bandas que chegaram a gravar só um compacto, mas depois não foram. sim, Tipo, o Azul 29 gravou um compacto, eu acho. sim, sim. E era o Midani, né? Só para explicar aqui pra galera, o Midani era um cara super, super poderoso na indústria do disco no Brasil desde os anos 60, né? E nos anos 70 ele foi diretor da Philips, né? Mas nos anos 80 ele já estava na Warner e ele falou que a Warner não tinha grana para competir com a CBS, né? Com essas outras gravadoras, então eles investiam muito em rock brasileiro, que eram bandas mais baratas para eles produzirem, né? Assim, né? Porque você pegava o Caetano Veloso, para você gravar o Caetano Veloso, você tinha que contratar uma banda inteira para ele com os É, músicos caríssimos. é, Tinha que ensaiar, tinha que é, arranjar um arranjador, é. compositores e tal. A banda de rock, aqueles quatro caras É. resolviam tudo, né? E quando eles não resolviam, chamavam Roupa Nova pra gravar, né, Clemente? Que isso aconteceu bastante Exato. também, né? Isso é papo para outra live, né? Ó, o Thiago Diniz perguntando: quais foram as apresentações que você mais gostou no show livre? Eu revisitei a do Macaco Bong esses dias e é absurdo. Só lembrando que o Clemente. Por quantos anos você apresentou, Clemente, o show livre lá? Muitos anos, né? Que é um arquivo aquilo ali de shows absurdo, né, cara? Cara, foram 19 anos, né? De Porra, é impressionante, cara. 2004 a 2023, e é legal, desde a internet a lenha. A gente fazia ao vivo na internet. Não tinha nem banda larga ainda, não sei É. nem o que as pessoas viam. Impressionante, cara. Mas é um acervo, assim, cara, dessa música brasileira dos anos 2000, né? Absurdo, né, cara? Coisa muito, muito, muito importante, né? O que vocês fizeram no show livre lá, né? Cara, foi bem legal, assim, foi uma coisa. E assim, aí levei todo o know-how que eu adquiri fazendo musicals, né? Com Sim, Gastão, sim, né? Eu sim, era diretor, eu era produtor musical do musicals, né? sim, E sim. junto com o Gastão a gente escolhia as bandas e tal. E aí eu chego no show livre com essa missão, né? E aí, só que daí eu virei apresentador também, né? Então fazia produção musical, direção artística e apresentava, né? Era divertido. Muito divertido. Agora, cara, é uma época muito, muito interessante, né? Porque eu estava conversando hoje com uns amigos aqui sobre a MTV Brasil, né? A MTV Brasil, ela era muito mais alternativa do que a MTV no resto do mundo inteiro, né? A MTV Brasil era basicamente uma rádio alternativa, né, em vídeo, né? E, porra, Sim. você e o Gastão, que são dois caras, assim, muito ligados à cena alternativa. Pô, vocês tiveram um programa musical, foi super importante também, numa TV aberta, né, cara? Isso é uma coisa, assim, muito difícil de imaginar hoje em dia, né? Cara, era super legal. A gente, quando tinha reunião da produção, a gente sorria, ria, assim, né? A gente falava, "Meu, a gente tá tão feliz." Cara,
A gente levou o Ken Subs, É foda. levamos, nossa, umas coisas assim do Buzzcocks. É, Levamos umas coisas do além ali, é, assim, além das bandas nacionais, claro. Cachorro Grande, primeira vez que apareceu na TV, a Pitty, a primeira vez que apareceu na TV em São Paulo, ainda com Em Coma, não foi nem com o Sim, trabalho solo dela, né? louco. Dead Billies da Bahia. Nossa, era divertidíssimo. Fora bandas alternativas mais antigas também, né? Que vocês levaram todo mundo, né? De música psicodélica nordestina, camisa de vento, todo mundo foi, né, cara? Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Só não foi quem já morreu. Quem tinha É. morrido. Né, e tem coisas lá, eu fico vendo musicais, assim, antológicas, né, cara? Tipo, Replicantes, né? Com The Fala, muita coisa legal pra cacete, assim, né? Tipo, totalmente alternativa numa TV que é considerada careta, né? Entre aspas, né? Sim. Mas, teve uma cobrança, né? Eu lembro uma vez que a gente levou lá o Cidadão Estigado, né? Acho que foi a Sim. primeira vez, né? Eu recebi a demo deles do menino, a gente ensaiava num estúdio na Teodoro, o cara me deu a demo, eu falei, caramba, isso aqui é legal, hein? Levei pro Gastão, pá, vamos levar, né? Isso aqui é muito legal. E, cara, eu lembro da reunião lá com o diretor, a gente ouvindo o cidadão instigar, cantando assim. Então, em vez de você trazer, se vocês trazerem o Jota Quest, vocês me trazem essa coisa. Aí eu falei, mano, tá bom, né? Vamos levar o Jota Quest. Aí marquei o Jota Quest, né, com umas bandas alternativas, e aí a gente acompanhando pelo Ibope, o programa vem lá, dando três, quatro, de Ibope e tal. Quando chega no Jota Quest, traço. É impressionante, né? Porque eu falei para ele, falei, mano, quem quer ver Jota Quest vai ver no Faustão, a É gente é a isso aí. alternativa, né? A gente não é o espaço de Jota Quest. E ele ficamos brigando, mas quando ele viu isso, ele falou: ah, tá bom, pode fazer o que vocês quiserem. UK Sub, 7 pontos, né? Sei lá. Exatamente. Cara, era muito legal. Demais, demais. Bom, primeiro o Roberto, depois o Moacir. Roberto, por favor. Você tá mutado aí. O- opa, Clemente, você estava falando do musical que era na cultura, mas você participou do Fábrica do Som, não participou? Chegou a tocar, não? Cara, eu nunca toquei no Fábrica do Som. Mas eu acho que o Ira foi no Fábrica do Som. Eu lembro do Ira cantando Pobre Paulista, punk pra caramba. Mas O Ira você foi. chegou aí nos shows do Fábrica do Som, não? Ah, eu ia lá, tal, mas eu tinha brigado com o Tadeu Jungle, né? E aí ele não me chamava pra Te chamaram? tocar. Mas o Cólera tocou. Eu acho que a banda punk ali da cena que tocou foi o Cólera, né? O Cólera fez. É. É, Porque o Fábrica do Som. musical tinha um pouco dessa raiz, né? De É o coisa mesmo assim, bem. diretor, né? É, Na verdade, o diretor o Pedro Vieira, que era diretor do Fábrica do Som, o Musicals, na verdade, é um herdeiro da Fábrica do Som, né? Ele né? quis reviver aquele momento e a gente deu a nossa cara ali, né? Não foi É, uma cópia exatamente, né? A gente deu uma atualizada naquele modelo, né? E aí o Pedrão ficou super contente. Depois ele chegou a dirigir os primeiros e depois ele saiu, porque ele virou diretor de departamento lá na TV Cultura, né? Mas é meu amigo até hoje, Mister Pedro Vieira. Mas não me levou no Fábrica do Som. Moacir, vamos lá. Boa noite a todos, boa noite, Clemente. Boa Eu noite. queria fazer duas perguntas, né? A primeira, eu queria saber, assim, o porquê que o Inocente demorou tanto a sair do Brasil, assim, para tocar. Porque, assim, no 87, 88, Cólera foi tocar na Europa, né? Depois o Ratos foi também, e o Inocente demorou muito, né? Acho que vocês só foram tocar na Europa acho que um pouco antes da pandemia, né? 2019, por aí, né? Você acha, o que que atrapalhou, assim, vocês para saírem e se você se arrepende? E a segunda pergunta, eu queria saber um pouco sobre o disco acústico que saiu ano passado, né? É o
Assim, como é que surgiu essa ideia de gravar as músicas do Inocente em versão acústica? Cara, o que fez a gente demorar para sair do Brasil foi a falta de dinheiro. A gente é um bando de pobre. O cólera saiu primeiro por quê? O Redson não tinha filhos, É. ninguém e tal. O pai do Redson tinha uma situação legal. Eles são lá do Capão Redondo, mas o pai do Redson tinha loja, tinha umas coisas e tal, e investiu para que o Collor pudesse sair. Eles pegaram um empréstimo com o pai do Redson, eles puderam ir. E depois foram multiplicando isso. Eu tive filho cedo, não podia sair. O Ratos de Porão saiu porque a Eldorado bancava eles, né, no começo da década de 90, bancou Uhum. as primeiras idas. E o Inocentes nessa época estava fora de uma gravadora, estava fora de um selo que pudesse ajudar a gente aí. E quem ajudou a gente aí foi um selo, a HBB, que bancou a nossa ida, porque a gente também não tinha dinheiro para ir. Recebemos convite para ir agora em 2024, mas não temos dinheiro para as É, passagens. A gente é uma banda pobre. não, e o translado, alimentação, hospedagem é um absurdo, cara. É muito difícil para uma banda punk se manter, né? Tem muita banda falindo, né, Clemente? No mundo inteiro, não banda brasileira Sim. só, né? Tá muito complicado, cara. Não é fácil. Porque a gente tem que bancar as passagens para lá shows a gente vai ter. É, Só que a grana ela não retorna com os shows, né? Você tem que não vender muito compensa. merchan e tal. Você tem que fazer um investimento. E até agora a gente não conseguiu com que todos vivessem o mesmo momento para ter esse investimento, né? O Anselmo, o baixista do Inocentes, mora em Guarulhos, uma quebradaça, Sim. né? O Ronaldo tá aqui, meu vizinho no Limão. A gente é uma banda de quebrado. O Gordo foi trabalhar na MTV, ganhou uma É, grana. é, O João virou dono de bar. é, Então os caras vão. Eles têm como investir, a gente não tem. verdade. E o acústico? O Moacir Cara, o perguntou. acústico foi o resultado da pandemia, né? Porque eu fiquei em casa, em casa e para sobreviver eu tive que fazer vários acústicos. Fiz para o Sesc, fiz para a Secretaria de Cultura e tive que adaptar as músicas, né? E reaprender a tocar as músicas e fazer arranjos para as músicas acústicas, né? E o Anselmo, baixista do Inocentes, ele via as lives e falava, mano, ficava legal pra caramba, né? Eu fui aprendendo, eu fui criando um jeito de fazer. E aí, resumindo, a gente um dia se reuniu para reproduzir isso, né? E falava, pô, acho que merece registrar, né, esse momento, porque ficaram bem legais as músicas. Sim. Então a gente fez sem pretensão nenhuma, não é um disco acústico MTV, coisa nenhuma, é um disco nosso, alternativo. A gente pegou, lançou, gravamos, lançamos, fizemos alguns shows, vamos fazer um agora em outubro, um acústico e tal, mas é um disco sem grandes pretensões, mais para registrar um momento que foi importante na vida da banda, que foi durante a pandemia, né? Sim. O Clemente, a sua trajetória, assim, como apresentador também, porque, cara, sua trajetória como apresentador, para muita gente, as pessoas te conhecem tanto como apresentador quanto como músico, né? Ela foi, Assim, ela foi muito marcada por uma coisa que hoje está muito em falta, que é a curadoria, né? As pessoas te viam ali, se fosse no show livre, no musical, nos programas de rádio e tal, e falavam, porra, o Clemente carimba essa banda ou esse artista e tal, né? Você acha que hoje por que tem tão pouca curadoria hoje, né, nesse tipo de. Não tô falando que não existe, tá? Para as pessoas não me xingarem, mas sim. é muito difícil achar hoje em dia, né, cara? Não sei se as rádios e as TVs estão muito obcecadas com a coisa do número de seguidores, entendeu? Mas é o que você falou, cara. O Jota Quest não funcionava para musicais. O GBH funcionaria, né? O Dead Billies funcionaria, né? Por que que você acha que hoje não tá rolando isso, cara? Cara, acho que você deu a letra, né? Porque as pessoas estão se baseando em números, né? Tá, Ah, quantos números esse cara tem no Instagram? Até ator tá sofrendo isso, tá, né? O tá. cara, para conseguir um papel numa novela, ele tem que ter não É, sei quantos seguidores e tal. Então, você pré-seleciona as pessoas já pelos números, não pelo talento, né? sim, E as bandas são assim, iguais, né? Eu continuo fazendo lá o FDP, que é meu programa de rádio, né? O sim. Filhos da Pátria. Uhum.
o que tem de banda legal, todo mundo fala, nossa, o rock brasileiro É, está morrendo. Nada, tem um monte de gente produzindo, um monte de gente sim, fazendo. Só que não tem espaço na grande mídia, né? sim, Infelizmente, né? sim, sim. E você poderia falar um pouco sobre assim, a gente está falando sobre a história do punk no Brasil, e tem um filme do Gastão, que é o Botinada, que é um filme muito legal, né, que tá no YouTube aí, né? Você participou, claro, como entrevistado, mas você trabalhou no filme também, você foi um ajudante, você é assistente ali do Gastão, não foi nesse filme? Sim, eu fiz a produção, né? Do Produção filme, toda, né? É, já nas entrevistas, alinhavando a história, ajudando o Gastão a alinhavar a história. Porque, na verdade, né, a gente estava lá na produção do Musicals, eu contava as histórias pro Gastão. é, Aí o é, é, Gastão falou, mano, eu precisa entrevistar esses é, caras e tal. E aí era para ser a minha biografia, acabou virando um documentário sobre o punk, que eu achei mais legal. Eu falei, melhor abrir, né? Tem claro, um monte de gente, né? sim, Legal. Tava vivo, né? Que foi a última vez que o Zorro falou, que é um cara sim. importante, que o Ticão, um monte de cara que infelizmente não tá mais entre nós, né? E E o você, Botinada, para mim, é o melhor documentário sobre o punk. sim, sem dúvida, sem dúvida. E as cenas de arquivo e tal, tem muita coisa legal de arquivo ali, né, cara? Como é que foi esse processo? Porque vocês pegaram muito acervo pessoal? Assim, né? Isso aí é o Gastão, né? O É, Gastão é obcecado, né? é, E é legal isso nele, né? Que ele vai atrás até conseguir. Se tem, ele vai achar, né? Mas muito arquivo pessoal, né? Por exemplo, imagens do começo do fim do mundo. O Sesc gravou tudo, né? sim, Só que ficou muito tempo guardado no Sesc. Eu só tinha uma fita em videocassete em preto e branco. Eles não tá, liberavam as imagens coloridas. Hoje acho que tá, acha no YouTube, né? sim, sim. E vocês conseguiram achar os originais, então, do começo do fim do mundo, lá no SESC? Deve ter dado um trabalhão para refazer, né? Para conseguir com que a cor voltasse, qualidade e tal, né? Cara, a nossa sorte é que foi feito quando a gente estava fazendo musicals, então a gente Tá, estava morando no Sesc. é, é, Né, toda terça a gente gravava no Sesc, então a gente estava com muita facilidade dentro do Sesc, e o Sesc, né, viu o Danilo direto. Tomamos bronca do Danilo, o presidente do Sesc. Ai, E, ai, e ai. eles, e A eles culpa tinham foi, esse. a culpa foi minha da bronca. O que vocês fizeram? Cara, eu morava na Serra da Cantareira. E aí eu acho que a gente ia fazer o Paulo Miklos, aí caiu, né? O Paulo Miklos não ia conseguir fazer. E, pô, não tem banda para fazer e tal. Daí eu falo, mano, eu vejo uns cartazes de uma banda de reggae que eles querem fazer aqui sempre, tal de planta e raiz, né? Pô, vamos colocar, acho que vai ser legal fazer um dia de reggae e tal. Aí falamos, mano, o Edson Gomes vai estar em São Paulo. Pô, Aí juntamos o Edson Gomes com planta e raiz. Você fala, mano, ninguém conhece planta e raiz, não vai dar ninguém no Sesc, abre só um lado só. Rapaz, chegou a noite, invadiram o Sesc, invadiram pelo telhado, quebraram a unidade móvel nossa, era só maconha. Na quarta-feira tava eu, Gastão, com uma cara de cu lá na TV. E aí o diretor da TV Cultura falou: o Danilo reclamou que vocês fizeram uma bagunça no Sesc, nunca aconteceu aquilo pô. no Sesc. Eu falei, "Eu também não sabia." E quem invadiu era fãs do Planta e Raiz ou do Edson Gomes ou de ambos? Os dois são muito populares, né? Rapaz, era eu só sei que era uma maconha só. Foi o show mais, Olha, foi o show mais cheio da história do musical? cara, eu acho que foi, porque como eu achei que não ia dar muita gente, a gente não levou muito segurança. A gente não previu nada. Chegou. Deve estar até hoje, né? O cheiro lá do camarim do Sesc, né? Cara, os caras tentavam invadir pelo telhado, porque não tinha ingresso mais.
abria a porta, assim, pá, entrava um monte de gente invadindo. Eu falei, mano, como é que faz pra fechar essa porta? Eu tinha três seguranças. Ai, ai, O muito bom. caos. E era É, filmado onde? Na choperia? não, era filmado no teatro, Putz, tá. no Que é Teatro César Pompeia. razoavelmente pequeno ali, né, cara? Ah, então, ali a gente abria um lado só era 400 pessoas, É, ou os dois lados dava 800, é, que até é legal. muito legal. Eu abri um lado só, Com pensando que ia dar pouca com gente. a sua visão de negócios da... Ah, eu liguei para todo mundo, você conhece Planta e Raiz? Não, nunca ouvi falar dessa banda. Falei, então tá, vou os dois juntos. Ainda liguei pro Tatola, ainda falei, mano, divulga aí na Brasil 2000. O cara começou a divulgar. Eu sei que quando abriu a bilheteria, os 400 ingressos fizeram, pô, em 10 minutos acabou. Ai, ai, muito bom. Ai, Ah, ai, ai. bom demais, muito bom. Galera, a gente tá chegando ao fim aqui, mas se alguém tem mais alguma pergunta aí para o Clemente, só me avisar aqui. Clemente, e agora, cara? O que que você tá, além do seu programa de rádio e tal, você tem alguma. Cara, a gente precisava ter um programa novo desses, assim, TV aberta, né, cara? De novo, uma coisa mais alternativa, que, cara, é absurdo, assim. Eu fico vendo umas coisas antigas, até Serginho Groisman no SBT levava banda alternativa, né? Coisas diferentes. Essa cultura do alternativo, assim, especialmente na TV aberta, cara, desaparecendo, né, cara? Impressionante, assim, né? Desapareceu mesmo, cara. Eu não sei o que aconteceu, né? Eu não sei se a TV encaretou ou se. Porque assim, quando as pessoas falam que você tem acesso às plataformas para você divulgar o seu trabalho, é uma coisa meio mentirosa, né? Porque você Enganosa posta no total. YouTube É, seu clipe, mas ninguém vai ver, né? é, é. O legal desses programas é que a gente apresentava, né? A gente, é o que você falou, tinha curadoria, tinha um Pô, caminho para mostrar para as pessoas, né? E hoje em dia não tem mais, né? Ah, lança sua música no Spotify, legal. é. Quem ouve? Ninguém Ninguém. ouve, né? O algoritmo vai esconder ela de qualquer maneira. Mas é isso, cara. Tinha você, tinha o Gastão, tinha o Massari na MTV, tinha não sei quem fazendo o programa não sei aonde, né? Tinha o Bruce, tinha o Kid, tinha uma porrada de gente, né, cara? Exatamente. É uma pena, né? É uma era que se foi, né? Eu não sei como fazer voltar isso, né? E tal. Eu fico lá vendo o andrebarcinski.com.br, Então, tá vendo? para ver se eu aprendo alguma coisa. É o que É nos porque, resta, né? é porque falta, né, Barça? Antes eu pegava bis, pegava É, uma é, revista, pegava. Você tinha uns lugares onde você ia, ia ser impactado por curadorias, né? é. E hoje em dia não tem mais, né? E essa coisa da curadoria era em qualquer. Não tô falando só de música, né? Você ia na Mostra de Cinema de São Paulo porque o Cacoff e a equipe dele escolhiam uns filmes fodões, né? E você Exatamente. confiava, né? Você ia na mostra do Amir Labak, que tem até hoje, claro, né? Mas porque o cara era bom pra cacete, né? Escolhia essa coisa do gosto médio, gosto popular, né? O IMDb, essa praga, né? Que se convencionou tirar, né? Acabar com curadores e curadoras, né? É um absurdo, né, cara? Não, absurdo, né? Assim, cara, assistia na mostra, assistia filme japonês, filme Pô, iraniano, filme italiano. Hoje é Marvel, né? Você fala, mano, não aguento, é, sabe? Não, é, não tem cinema, né? E você entra no é. Netflix, legal. O que eu vejo? Pior ainda, né, Olha a cara? conversa, É. né? E não tem Recomendações, né? nada, né? Não, não tem. Não, filme clássico é Karate Kid, né? Você vai clássicos do cinema, Karate Kid, pô, peraí, né? Nossa, Devagar, por mano. favor. Devagar. É uma época meio estranha, né? Pô, precisamos de você de volta, hein, cara? TV Cultura, programinha aí, não ia ser nada mal, hein? Pô, nem me fale, nem me fale. Eu cheguei a fazer em 2023 um programa de rádio lá, né? Tá, O Caixa Acústica, né? sim, E tal, mas é um programa que você faz cada mês tem um curador diferente, ou cada tá. 2 meses e tal. Mas foi, foi bom entrar na TV Cultura de novo, rever alguns amigos ali e tal, tá na rádio ali. Mas
você vê a Rede Cultura morrendo, né? Não Morrendo, né? tem mais Impressionante. produção, né? É, Os é, estúdios estão vazios, tá? É meio triste isso, né? tá. E, cara, e assim, beleza, a cultura não tem audiência e tal, mas, cara, é TV aberta, né, cara? Aquilo ali tinha uma audiência gigantesca, né, cara? As pessoas não. Mesmo uma audiência baixa numa TV aberta é 1 milhão de vezes maior do que a TV a cabo, ou, né, YouTube, essas coisas, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. E é um público passivo, né? Que, tipo, que você chega nele, né? Você não Sim, precisa fazer ele clicar, porque é difícil você fazer o cara clicar em alguma coisa, né? é. É. Temos aqui uma última pergunta aqui do Thiago. Ele está perguntando como funciona a logística de ensaio shows com a plebe, né? Que você, como é que é a tua divisão de tempo entre Inocentes e Plebe Rude? A divisão de tempo É, depende. Quem vai pagar mais? quem Esse tem final de show? semana. Ah, tá, esse cachê é maior. Ó, o Inocentes não dá para fazer. Pô, Não, tô brincando. a plebe tá bombando aí, né, cara? Vocês fizeram, pô, Circo Voador lotado, né? Vocês estão com 40 anos do disco e tal, né? Tá indo super bem, não tá? Ah, tá indo bem, tá indo bem. O Inocentes agora também teve Sim. Detal e tal, É, tá. é, Como as duas bandas, nenhuma é popstar, né? Então, sexta-feira toca com uma, sábado com a outra, é, no final de é, semana tem dois da plebe, ou é. tem dois do Inocentes, você vai dividindo, né? E E aí, com a plebe, ensaio, no ensaio, né? 20 anos Eu, tocando, vai precisar de ensaio, não rola, né? rapaz, eu precisaria, mas não tem. Os caras estão em Brasília, É, eu estou em São Paulo, aí eu fico aqui ensaiando sozinho, chegando na passagem de som. Ah, algumas dúvidas eu é, tiro ali e pau na máquina, né? pau na máquina, né? Mas é um showzaço ainda, a plebe, né, cara? É muito. É incrível como os discos ainda se mantêm relevantes, né, Clemente? Da plebe, né? Cara, é legal a plebe. E assim, e as pessoas falam: ah, você encaixou e tal na plebe, parece que você tá lá há 200 anos. Tem É. gente que me pergunta como era Brasília na década de 80. Eu, mano, eu tava em São Paulo, né? Mas, mas por quê? Porque eu sei os códigos da plebe, né? As É, influências é, são as mesmas, né? Vem daquela coisa que a gente falou no começo, é, aquele pós-punk com punk, que é tudo a mesma coisa, né? Você ouvia The Fall, é, ouvia, sei lá, The Clash, né? São, ou Exploited, são, faz tudo parte do mesmo universo, né? claro, Então eu claro. sei de onde vem o som da plebe, né? E aí eu sei como me colocar ali, né? Porque são minhas influências também, né? Sim, sim. Muito legal, muito legal. Clemente, pô, queria te agradecer demais, cara. Sempre um prazer falar contigo. Tenho uma admiração muito grande aí por você, não só pelo aspecto artístico, mas pelo aspecto de, como eu falei, curadoria e tantos anos aí mostrando música boa pra todo mundo. Muitíssimo obrigado, viu? Foi demais. Bom, Barça, obrigado. Eu que agradeço o convite e espero da próxima vez ter internet. Tá, então. Não, funcionou bem. Teu celular mandou bem, pô. O cara é tão popstar que tem um bonequinho dele mesmo atrás, né? É impressionante Você isso, viu que né? bonitinho? É que, E, é, é, é que, é que eu faço um programa na Antena Zero, né? sim, Eu tô com o FDP lá, né? Às quartas, sim, às 22 horas. Antena Zero, para quem não conhece, é uma rádio web, né? Então é sim. antenazero.com. E à tarde a gente faz o Belos da Tarde, que é eu, o Chiclé e o Babu da Kiss. A Demais. gente fica lá, É, papeando e tocando é, música. Então, e aí tá sendo um sucesso, né? E até pô. bonequinho ganhamos um monte de coisa. Porra, o cara não é fraco, não. Tem um boneco, um Funko dele, é isso? É, né? Tem bonecos de todos de todas as épocas e estilos. Valeu demais. Galera.
Muitíssimo obrigado. Ó, terça-feira, não deixem de participar, 8 da noite, terça-feira da semana que vem, a gente vai falar com o Gilberto. Você ia gostar disso, Clemente. O cara é colecionador de disco de 78 rotações, um dos maiores especialistas brasileiros na história dos 78 rotações. Cara, é louquíssima a história. Cara, que legal isso. Tem disco de 1902, cara. Tem uma coisa louca, assim. História muito, muito legal. Cara, eu não sei onde você arruma essas coisas. É, O, o cara é um colecionador fraco, ele tem 15 mil discos. Eu achei que ele era tipo assim, um top, né? Aí a gente foi Aham. entrevistar um outro que mora em Porto Ferreira, tem 215 mil discos. 78 rota. Nossa, mano. Vou te mandar as fotos da casa do cara. É inacreditável, inacreditável. O cara foi expulso do prédio onde ele morava porque o prédio ia desabar, cara. Ele teve que alugar uma casa. É sério mesmo, não é brincadeira. Cara, Porque. imagino. É. Que nem o Kid, né? O Kid também aconteceu isso, né? O Kid Viril, né? Ele teve que fazer um reforço na parede, não teve um lance desse porque o prédio estava ameaçando desabar e tal, por causa de disco, é verdade. É impressionante. Mas, galera, terça-feira às 8 horas nos vemos lá, terça-feira da semana que vem, tá? Clemente, brigadão, tá? Valeu demais, hein? Valeu, Galera, Barça, valeu, galera. obrigado Obrigado demais a aí. Valeu, todos aí. gente. Foi o máximo, hein? Tchau. Valeu.